Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? A gente está entrando na semana da Páscoa, não é? E eu estava escrevendo um texto, ainda estou, sobre as profecias messiânicas. Eu achei que esse seria o vídeo de hoje, mas não é, porque Deus age de formas misteriosas. E no meio desse texto, eu me deparei com Isaías 53. E eu senti muito no coração de falar sobre isso, porque eu vou ler para vocês. E aí a gente conversa sobre. E Isaías 53. Quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e com as raízes de uma terra seca. Ele não tinha beleza nenhuma ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos estima. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou todas nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. Ele foi o oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha ficou muda diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem de sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito na vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramaram sua vida até a morte, e foi contudo contado entre os transgressores. Por ele levou o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. E a gente vê aqui que é o que Jesus fez pela gente, né? Que é o amor enorme que ele tem pela gente. Ele morreu pela gente, ele pagou os pecados pela gente. Aqui onde fala, quer ver? Que é exatamente a parte que eu estava lendo para fazer o texto, mas aí, bom, virou esse outro vídeo, que fala... Peraí. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Jesus apanhou, Jesus foi crucificado, cuspiram nele, fizeram horrores com ele e ele não desistiu. Na frente, como a ovelha fica muda na frente dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Quando Jesus foi acusado na frente dos grandes ali de Israel, ele não abriu a boca, ele ficou calado o tempo inteiro, mesmo em frente a acusações falsas, sabe? E fala que todo o sofrimento que ele sofreu foi pelos ímpios, por nós, sabe?
Nós somos os ímpios, éramos os inimigos de Jesus, a quais ele teve tanto amor para morrer por nós. O sacrifício verdadeiro, que é o significado da Páscoa. Não é o chocolate, não é o coelho, não é isso. O verdadeiro significado é o que Jesus fez. É o morrer ali na cruz, é o pagar pelos nossos pecados. É a ressurreição, mostrando que ele venceu a morte. E mais uma vez, a gente vai vendo que, mesmo em textos antigos, muito antes de Jesus ir, ele já estava sendo proclamado, ele já estava sendo falado a todos. As profecias são inúmeras, são 200, 2.000, não sei agora, ou 200.000, na minha cabeça eu não consigo lembrar agora o número que é, mas eu sei que são muitas no Antigo Testamento, falando de Jesus, falando da vinda de Jesus, o que Jesus ia fazer, e tudo comprovado. No Novo Testamento, toda profecia que tinha no Antigo tem no Novo para comprovar algo que aconteceu mesmo, sabe? Nós somos os transgressores que ele intercedeu e os despojos que ele vai dividir com os fortes, que são os seguidores dele, são as pessoas que entregaram ali a vida por ele, vivem por ele, né? Que é o que eu falei antes em outros vídeos sobre sermos verdadeiros adoradores, sobre sermos cristãos de verdade, né? Essas são as pessoas fortes. Você ser forte não quer dizer que você vai vencer todas as batalhas, mas você ser forte é você permanecer em Cristo, em meio a todo caos, em meio a toda dificuldade que às vezes sabe? E me tocou muito essa parte, porque não sei se é porque estamos na Semana da Páscoa, ou se é porque é lindo, porque cada coisa que eu fui... até agora eu já escrevi, deixa eu achar aqui. Tô em 17 itens, são mais ou menos 29, 30 que eu separei. E a cada um eu fico mais apaixonada por Cristo, a cada um que está escrito, eu fico mais e mais emocionada com tudo que ele é, tudo que ele era, tudo que ele há de ser, tudo que ele fez e fará, sabe? Tava tudo escrito e agora eu entendo uma coisa que minha mãe sempre fala. Ela às vezes lia alguma coisa, ou ouvia alguma coisa sobre Jesus e ela falava, dá vontade de chorar. E é essa sensação que eu tô tendo agora, escrevendo esse texto, porque dá vontade de chorar mesmo, porque é tanta coisa linda e ao mesmo tempo umas coisas muito pesadas que Jesus sofreu por nós, sabe? E tava tudo escrito já, e já tava tudo feito. Por exemplo, a última frase de Jesus na cruz foi Deus, Deus, por que me abandonaste? E muita gente achou que era ele ali entregando que não era o Messias, mas na verdade ele estava falando o início de um salmo, porque o salmo não era escrito, os livros não eram escritos separadinhos, bonitinhos, como a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma vantagem enorme, que está tudo separadinho, facinho de ler ali. Mas na verdade ele estava falando o título, né, do salmo, que fala sobre a morte de Jesus, que é o Salmo 22. Então assim, tá tudo interligado, sabe? A morte dele não foi em vão, e ele ressuscitar não foi besteira, foi verdade. Tudo aconteceu uma verdade maravilhosa, que é que Cristo reina, sempre reinou e sempre reinará. E ele morreu por nós, pagou ali na cruz o nosso preço. Nós somos humanos, falhos, complicados, errados, rebeldes, mesmo quando a gente acha que não é. Mas a gente sabe? E são essas coisas que a gente vê, mesmo sendo tão imperfeitos, Jesus escolheu morrer por nós, escolheu vir à Terra, fazer tudo o que ele fez, os milagres, contar as parábolas para as pessoas entenderem um pouco mais,
Porque assim, a palavra é muito difícil, né? Não é qualquer um que entende. Então as parábolas vinham para ajudar as pessoas a entenderem como uma historinha ali. Olha, nessa historinha, qual é a moral dessa historinha? É isso, então é isso, gente. Então assim, tudo que ele fez, o sacrifício maravilhoso, a ressurreição maravilhosa, tudo por amor, por mim e por você. E cara, é lindo, sabe? E eu acho muito engraçado, assim, as coisas serem tão interligadas. Eu nunca parei para estudar essas coisas serem tão ligadinhas assim, mas elas estão todas ligadas. Tudo tá ligado, tudo. Então, assim, o que eu posso dizer para você hoje é: as coisas que estão acontecendo não são uma coincidência, não são mais uma vez na história. Elas foram profecias antigas que estão sendo cumpridas, do mesmo jeito que profecias antigas falavam de Jesus e ele veio e ele cumpriu as profecias antigas, sabe? Do Antigo Testamento. Nada está sendo em vão. Se aproxima de Cristo, aceita esse sacrifício que ele fez por você, por mim, por todos nós. Ele te ama, ele me ama, ele ama todos nós. Nunca podemos esquecer disso. E a gente paga esse amor com amor também. O amor nosso por ele, o cuidado nosso também com a palavra dele, lendo dia após dia, entendendo mais e mais dele, orando, conversando, jejuando, e se fazendo mais perto dele, mais próximo dele, sabe? Sendo obediente à palavra dele. A Bíblia é um livro de amor, um romance, o amor de Deus por nós, o nosso guia do dia a dia. As profecias lindas e as profecias difíceis também, pesadas, todas ali, Jesus cumpriu e Jesus cumprirá. Lá em Gênesis tinha a primeira profecia que o Filho do Homem pisaria na cabeça da serpente. Isso acontecerá aí no futuro, quando Jesus derrotar o diabo, sabe? Então, assim, tudo aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Não tenha medo. Deus está com vocês. E que nessa Páscoa, Jesus ressuscite também no coração seu, de sua família, dos seus amigos, e que com todo o amor dele preencha cada vazio do seu coração, mente e alma, e que você entenda que é somente nele que você vai encontrar a alegria eterna. Se entrega para Jesus, ele se entregou por você. Esse vídeo não vai estar o texto escrito no Instagram em inglês, porque ele é um vídeo totalmente improvisado, que normalmente eu tenho um script. Mas tem vários muito legais lá. No ano passado eu escrevi sobre a Páscoa, né? Sobre cada dia da semana da Páscoa. Também vale a pena ver. É muito bom. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo, na descrição. E manda esse vídeo para quem você acha que vai gostar. E o Instagram também. O Instagram é mais legal ainda, porque você pode mandar os textos em inglês para aquele seu amigo que não fala português também. Ou para você testar o seu inglês. Também é muito legal. Não é só isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo muito vocês e Deus muito mais ainda. Um beijo!